Boa noite, pessoal aqui do YouTube. Mais uma terça-feira aqui, vou conectar o pessoal do Instagram e a gente já começa a nossa live aqui. Mais uma terça, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Boa noite, pessoal. Conectando. Boa noite, pessoal querido do Instagram. Peraí. Aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu só arrumar aqui o pessoal do Instagram, que deu zica. Deu zica aqui. Hoje a gente vai falar sobre... Aqui, pronto. Essa geração X que não sabe lidar. Boa noite, gente. Boa noite. O pessoal vai entrando aí. Boa noite. Boa noite, Gui, meu querido, tá aqui. Fran. Noi. Cimeia, Ismênia. Ismênia é uma querida, como sempre. Tá acompanhando aqui. Quanto pessoal, boa noite, Fran, minha xará. É tão difícil achar outra Fran, né? É uma honra quando a gente acha uma outra Fran. Boa noite. Tem gente aqui que eu sinto que eu conheço pessoalmente já. Deixa eu só colocar aqui o título, fixar. Qual a melhor parte? Amores da minha vida, hoje o tema vai ser bem especial. Boa noite, doutor Gui. Gente do céu, que homem maravilhoso. É o meu dermatologista, um médico sensacional, um ser humano incrível. Eu recomendo que vocês achem aí o Instagram dele. Para quem é aqui de São Paulo, marque uma consulta com ele, porque é aqueles profissionais completos que eu realmente admiro. E não ganhei nada para fazer essa propaganda. Ai, boa noite, gente. Boa noite. Então, vamos lá, né? Vamos começar a nossa live. Eu vou fazer uma introduçãozinha aqui. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Boa noite, Mu. Boa noite, Caio. Boa noite, todo mundo. Boa noite para quem vai assistir a gravação depois, boa noite para quem está online, boa noite para o pessoal do YouTube direito, porque quando eu dei boa noite para o pessoal do YouTube, eu estava lidando com a tecnologia aqui que estava dando errado, né? Essas coisas, o pessoal da década de 80 aí se bate um pouquinho com essas coisas tecnológicas, né? Recíproco, beijo no teu coração, doutor. Beijo, beijo, beijo. Muita gratidão pelo teu trabalho, pela pessoa que você é. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, tanto do YouTube quanto do Instagram, vamos começar com a nossa reflexão de hoje, né? Eu quero começar a falar, né, para vocês, porque terça-feira já virou o dia do invisível aqui, né, gente? Na terça-feira a gente fala de coisas invisíveis, coisas que estão aqui dentro, sentimentos, a gente sente. A gente não vê, a gente sente, né? Então, é o dia do invisível, é de falar de coisas importantes. E como são coisas invisíveis, a gente tem uma tendência muito forte de não dar tanta atenção assim, de não ter tanto cuidado. É tão mais fácil a gente se preocupar com coisas visíveis, com coisas palpáveis, com coisas materiais no sentido de pegar, né? Eu sentir, eu ver, eu visualizar. E o nosso cérebro mesmo, o funcionamento do nosso cérebro, ele se dá com coisas, ele lida melhor com coisas que conhecemos, né? Então, a gente sabe o que é uma cadeira,
Porque lá, muitos anos atrás, a gente aprendeu o que era uma cadeira. Alguém ensinou. Então, hoje eu posso ver uma cadeira em qualquer lugar do mundo, qualquer estilo de cadeira, eu vou saber que aquilo é uma cadeira. Pode ser uma cadeira com designer moderno, um designer louco, diferente, mas eu sei que aquilo é uma cadeira. Porque eu tive esse registro do que é uma cadeira no meu cérebro, né? Então, basicamente, o nosso cérebro trabalha assim, trabalha com registros. Por isso que, às vezes, a gente lidar com questões emocionais, coisas que a gente não vê, coisas que a gente não sabe nomear, é um pouco difícil, né? Eu encontro pessoas, eu conheço pessoas e pessoas adultas, né? Assim, às vezes com 20, 30, 40 anos, 50, que não sabem nomear sentimentos. E tudo bem, né? Porque é difícil mesmo. Então, a gente precisa ir aprendendo com o tempo, né? Eu quero começar com a reflexão hoje. Vamos imaginar que vocês aí que estão online, vocês que vão assistir depois, vamos imaginar que vocês tenham na conta bancária agora R$ 84.400, tá? Talvez para alguns isso não seja uma questão de imaginação, talvez tenham mesmo, tá? Mas vamos pensar nesse exato valor, R$ 84.400 na conta agora. E vamos supor que alguém roube R$ 10.000 desse dinheiro. R$ 10.000 desses 84.400. A gente tem algumas hipóteses para lidar com isso, né? A gente tem a hipótese de, enfim, ir atrás da pessoa, a gente tem, enfim, né? No mundo adulto, a gente pode mandar a polícia atrás, a gente pode fazer várias coisas para tentar recuperar esse dinheiro. E, às vezes, acontece de a gente até esquecer que a gente tem os R$ 84.400, ou tinha menos os 10, né, os 74, e a gente acaba se preocupando tanto com aqueles R$ 10.000, porque foi algo é uma quantia grande, R$ 10.000, ainda mais para ser perdido, ainda mais para ser roubado, né? É algo que suga a nossa energia. Vocês concordam comigo, né? Estão acompanhando aí? Quem entrou agora? Paty, Thaís, Vivi. Eu estou fazendo uma analogia aqui, Jéssica. Pedi para vocês imaginarem que vocês têm R$ 84.400 e alguém roubou R$ 10.000 de vocês. E a gente tem algumas hipóteses para lidar com essa situação, tá? E quando a gente perde esses R$ 10.000, a gente, sim. Quando a gente perde esses R$ 10.000, a gente fica abalado emocionalmente com isso, né? E a gente se preocupa, a gente gasta tempo pensando nesses 10 mil que roubaram da gente. Mas, agora vamos transformar esse valor, esse R$ 84.400, vamos transformar isso em segundos. Nós temos 84.400 segundos no nosso dia. No nosso dia. Eu acho que vocês já estão imaginando aonde eu quero chegar com isso. Temos 84.400 segundos no nosso dia. Se a gente perder 10 minutos, o que vai ser isso do valor, uma hora? O que vai ser isso do restante do nosso dia? O que vai ser uma hora? O que vai ser um minuto, alguns segundos, 1.000 segundos, 10.000 segundos do meu dia, né? A gente, às vezes, acaba esquecendo que a gente tem um dia inteiro pela frente e a gente permite que coisas pequenas, coisas menores atrapalhem o restante do nosso dia. A gente permite que coisas muito menores acabam interferindo no nosso mood, no nosso humor,
nas nossas relações com as pessoas que a gente ama, e a gente permite que o nosso dia estrague por algo menor. É importante? É importante, né? Mas é menor? 10 mil é menor que 84 mil? É muito menor, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da necessidade da gente aprender a lidar com a escassez e com o excesso na nossa vida. Isso é fundamental. Isso faz parte do invisível, né, das coisas invisíveis que a gente trata aqui toda terça-feira, né, nesse espaço que a gente criou. E propositalmente eu comecei essa reflexão, depois, para quem não pegou o comecinho, volta na gravação, né, na postagem, que vocês vão entender, né, como é que foi, por que eu fiz essa reflexão, vocês vão entender melhor. E é necessária, né, a gente vai trabalhar o nosso tema a partir, né, desse pensamento hoje. O que nós estamos perdendo, no que a gente está investindo as nossas emoções, no que a gente está investindo o nosso tempo, no que vale a pena? Como a gente balancear tudo isso, né? Eu costumo dizer assim que a vida, ela é uma arena, né? A arena da vida, ela é um jogo. Ela é simplesmente um jogo. Tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente perde. E tem duas maneiras a gente jogar esse jogo. Ou a gente joga na defensiva ou na ofensiva. A ofensiva aqui não vamos remeter a questões de ofensa, né, de brutalidade. Vamos remeter a uma postura ativa diante da vida. Eu escolho o que eu quero que comande a minha vida. A atitude, a postura defensiva nesse jogo da vida é uma atitude passiva. Eu deixo que as minhas emoções me dominem. Eu deixo que os meus pensamentos me dominem. Né? Eu, Fran. Boa noite, Natália. Eu, Fran, o que eu desejo que domine a minha vida? Eu entrego a minha vida todos os dias na mão de Deus, na mão de Jesus. É o que eu acredito, é minha crença. E por mais que existe um movimento muito forte dentro da psicologia, da gente dos psicólogos não falarem de Deus, isso é uma coisa assim tão... Eu preciso até fazer um parênteses aqui. Isso é uma coisa tão burra, gente, tão impossível de se acontecer, porque eu vou atender os meus clientes, eu vou atender os meus pacientes de acordo com a técnica que eu aprendi, de acordo com a técnica que eu desenvolvo na prática, mas isso passa pela minha subjetividade como profissional. E como é que a minha subjetividade é construída? Em cima dos meus valores, em cima de tudo que eu acredito. Então, para a gente exercer uma neutralidade, não existe neutralidade, né? Isso vale para a área da medicina, isso vale para qualquer área. Né? Tem médicos que vão conseguir, eu tenho a doutora aí, né, que está assistindo, tem médicos que vão conseguir exercitar melhor essa neutralidade. Mas, com certeza, a pessoa já foi para casa pensando em algum caso, na vida de algum paciente, na vida... Porque é um ser humano que está ali, né? Então, voltando lá, né, no Fran, Fran, eu procuro entregar a minha vida nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, todos os dias. E para mim tá bem assim. Tem gente que vai ter outras maneiras, né, de lidar com tudo isso. Além de eu entregar a minha vida nas mãos de Deus e pedir que Ele conduza, que Ele proteja, eu procuro dominar as minhas emoções. Para quem não sabe, psicólogo faz terapia, e eu sempre vou falar isso aqui. Psicólogo bom, psicóloga boa, é uma psicóloga que faz terapia.
né? Faz parte da formação do psicólogo ele fazer terapia constantemente. Não é 1 ano de terapia, 2, 3 anos de terapia, né? Se a gente tem respeito por aquela pessoa que senta ali na nossa frente, a gente faz terapia, né? Por quê? Gente, vocês podem me perguntar, tá? E eu vou falar aqui o porquê disso. Porque, por exemplo, como é que eu vou lidar com questões que o meu paciente está me trazendo se eu não resolvi isso dentro de mim? Se um paciente meu tá falando que tá com problema com que o filho tá usando drogas, enfim, eu vou ter uma realidade muito maior daquela vivência se eu passar por isso, se as minhas filhas passarem por uma situação dessa um dia. Só que imagine que me trazem essa queixa e eu estou passando exatamente pelo mesmo problema em casa com as minhas filhas. Eu vou conseguir olhar para aquela situação com uma realidade técnica? Não vou. Eu vou ficar presa ali, né? Por isso que eu preciso ter a minha terapia para levar as minhas questões pessoais por respeito à pessoa que eu estou atendendo, tá? Então, se alguém tiver dúvida até aqui, vão anotando aí, a gente vai respondendo depois, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. O que eu trago aqui para vocês toda semana, o que eu trago aqui em todo o conteúdo, né, e que eu levo, inclusive no consultório, eu trabalhei isso. Ou eu vivenciei isso, ou eu estudei isso, ou, enfim, de alguma forma eu trabalhei esse assunto em mim, para eu ter domínio daquilo, né? Então, desculpa. Então, se eu me proponho falar em controle de emoções, eu preciso viver essa realidade, né? E o que me domina? O que me controla? Eu vou deixar um problema estragar meu dia? Eu vou deixar uma emoção me dominar? É claro que, né, nós somos seres humanos e tem momentos que a gente vai ser dominado, né? Principalmente quando a gente está vivendo numa situação de estresse, um problema muito grande, como a pandemia, por exemplo, né? Que a gente está vivendo. Tem gente que eu atendo, desculpa, tem gente que eu atendo que já perdeu familiares, eu já perdi familiares. Nós estamos vivendo numa tensão muito grande no momento. E a gente vai levando a vida. É como se a gente estivesse numa piscina, eu vou dar esse exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. É como se a gente estivesse numa piscina e cada problema fosse uma bola de plástico, essas bolas de criança. E a gente, para resolver, para a gente manter sob controle essa situação, a gente tem que manter as bolas embaixo da água. Então eu seguro uma com a perna, outra com o braço, outra no sovaco, outra na mão, outra na outra mão, e a gente fica naquele jogo, naquele equilíbrio. Em algum momento, alguma coisa vai sair do meu equilíbrio e uma bola vai pular, né? Ela vai emergir, ela, né, com força, literalmente emergir. É exatamente o que acontece com a nossa emoção. Digamos, eu tô com raiva, eu tô com qualquer sentimento dentro de mim que em algum momento vai explodir, vai sair, vai vir à tona, vai sair do nosso inconsciente e vai passar para o nosso consciente, porque nós somos seres humanos. Só que quanto mais eu me conheço, mais domínio eu tenho sobre essas emoções, né? Bom, dada essa introdução aí, até aqui tudo ok? Me deem um joinha aí, está tudo ok. Dada essa instrução, né, essa introdução aí, com relação ao que te domina, né? O que está dominando você nesse momento? O que controla a tua vida? A Clara colocou aqui, quando estamos com um problema muito grande, se mantermos nosso olhar somente nos problemas,
até os que são pequenos parecerão grandes. Exatamente. E a gente tem, domínio próprio é tão difícil, é difícil sim, Nath, é difícil. Mas, fazendo um link aí com o que a Nath falou e com o que a Clara falou, nós, seres humanos, nós temos uma tendência muito grande, joinha, obrigada, nós temos uma tendência muito grande de potencializar as coisas que a gente está vivendo no momento. Então, podem ser coisas boas e podem ser coisas ruins. A gente tem uma tendência de potencializar isso. Então, se eu foco meu pensamento em coisas ruins, eu vou potencializar aquilo. A própria depressão e outras doenças emocionais, existe uma característica da gente sair da realidade, né? A gente dá uma proporção, uma intensidade para situações da vida, intensidades que não correspondem com a realidade, tanto para menos quanto para mais, né? Então, a gente já vai chegar lá, Thaís. É exatamente nisso que eu quero chegar, tá? Nesse domínio das emoções. E por isso que eu tô trazendo, né, todo esse embasamento para vocês começarem a desenvolver o pensamento comigo. Para eu exemplificar melhor para vocês, eu vou trazer uma história bíblica para a gente trabalhar esse tema de o que é importante, né, como manter o domínio e no que realmente importa para nossa vida, né? Então, eu vou começar aqui com uma história de uma mulher chamada Marta. Marta e Maria, na verdade. Eram duas irmãs. Na verdade, a personagem principal da nossa história hoje é Maria. E não é Maria, mãe de Jesus. É Maria de Betânia, tá? Maria era irmã de Marta. E um dia, para quem quiser ler essa história, depois eu passo certinho onde tá essas histórias, tá? Só me mandar nos comentários, eu vou postar a live, daí vocês me perguntam lá, ou via direct, eu mando certinho para vocês. Eu mando certinho onde tá essas histórias. Eram duas irmãs, Maria e Marta, e um dia Jesus estava andando, né, lá na cidade, se eu não me engano, era a cidade de Cafarnaum, e as irmãs receberam Jesus. E Marta recebeu, falou para Jesus entrar, e ela fez Jesus se sentir muito à vontade, né? Falou, fique aí, fique à vontade, que eu já volto. Vou preparar as coisas, vou preparar comida, vou arrumar, né, toda a recepção dos discípulos e todas as pessoas que estavam com Jesus ali, e eu já volto, mas o Senhor fica à vontade aí. E nesse meio tempo, Jesus sempre com amor e sempre rodeado de pessoas, sempre em volta dele, né, querendo ouvir, querendo saber, querendo aprender, e ele querendo ensinar, acolhendo a alma daquelas pessoas, acolhendo as doenças, acolhendo as histórias de sofrimento, enfim. Ele começou ali a conversar e a contar, e nesse meio tempo, a irmã de Marta, que tinha recebido Jesus, sentou ali aos pés de Jesus e começou a ouvir, né? A ouvir e ficou ali, né? Pense, né? A gente ali, né? Ouvindo Jesus, não é nem online, né? É ao vivo, literalmente ao vivo, ali, né? E escutando tudo aquilo, ela ficou encantada, né? E ficou dominada por aquela presença, por aquela mansidão, por aquela bondade, né? Aquela sabedoria de vida, enfim. E ela ficou assistindo tudo aquilo. De repente, a Marta, a irmã que estava cuidando dos afazeres, da comida, né, olhou aquela cena e pensou o que a gente pensaria, normal, porque nós somos seres humanos. Poxa, eu tô trabalhando aqui, tô dando duro, olha quantas pessoas a gente tem para servir e eu tô sozinha. A minha irmã deveria estar me ajudando. Mas ela tá ali, sentada nos pés de Jesus, ouvindo história. E daquilo incomodou ela tanto que ela foi para Jesus e falou assim: Senhor, você acha certo? O Senhor acha certo que ela esteja aí escutando histórias aí com o Senhor, sendo que eu tô aqui trabalhando,
tô aqui servindo, tô fazendo todas as coisas importantes, porque o servir ele é um trabalho evangelístico, né? Também é muito importante. Porque não adianta a gente querer falar de coisas invisíveis, levar mensagens importantes, se a pessoa está com dor, se a pessoa está com fome. Então, a gente precisa... Existe uma pirâmide de necessidades, né? Então, era um trabalho importante também. E ela ficou incomodada dela não estar com o apoio ali para aquele momento, para servir as pessoas ali. E ela falou assim, por acaso, não te incomoda eu estar sozinha aqui, não te incomoda da minha irmã, em vez de estar me ajudando, ela tá aí sentada no chão, escutando histórias? E Jesus, com aquela presença de espírito muito grande, com aquele domínio próprio, né, o controle das emoções e pensando no que realmente é importante, ele virou para Marta e falou assim, Marta, existe dois lados aí. E Maria soube escolher a melhor parte. Maria soube dar importância nesse momento para o que era mais importante, que era a mensagem que ele estava passando. E ele falou assim, eu não vou tirar isso dela. Né? É interessante pensar, né? Além de Jesus reconhecer que Maria estava fazendo algo importante ali, que era absorvendo tudo aquilo com sede, né? Com sede de alma, com sede com sede de aprender, né? De absorver tudo aquilo, de internalizar tudo aquilo. Então, ele, além de reconhecer isso, ele falou assim, eu não vou tirar isso dela, deixa ela aqui. Porque todas as outras coisas pode se fazer em outro momento, podem ser feitas em outra hora. E a vida é assim também. O nosso dia a dia é assim também. Mas, continuando na história de Maria, Maria de Betânia, teve um outro episódio que essa mesma Maria pegou um frasco de perfume, que para a época era muito, muito caro, um perfume, se eu não me engano o nome do perfume se chamava mirra, e Jesus estava lá numa reunião, uma festa, acho que era um casamento, uma coisa assim, era uma reunião social. Geralmente homens, né? Ela chegou e quebrou esse frasco, abriu esse frasco e derramou nos pés de Jesus. E era algo muito caro para a época, né? Hoje em dia, perfume já é caro, imagina naquela época, né? Os óleos essenciais, os perfumes, enfim. E os discípulos olhando tudo aquilo, para essa atitude de Maria de Betânia, eles falaram assim, nossa, mas que absurdo, que desperdício tudo isso. Teve pessoas que comentaram assim, poderia ter pego esse frasco de alto valor, vendido e dado aos pobres, né? Comprado alimento para saciar a fome, enfim, para ajudar pessoas necessitadas. Ficaram indignados com aquele desperdício. Eles tinham razão no que eles estavam falando? Tinham razão também. Assim como Marta tinha na primeira história. Mas o que Jesus novamente conseguiu enxergar que as pessoas ali na época, ali naquele momento, não conseguiram enxergar naquele momento? Ele, com paciência, com amor, com mansidão, ele virou e falou assim, ela foi uma expressão de amor de Maria para comigo. Jesus entendeu que era algo caro e que poderia vender para saciar a fome, né, de outras pessoas. Mas ele falou assim, a fome das pessoas a gente pode saciar de outras maneiras. Sempre vai ter pessoas com fome em todas as épocas e a gente sempre precisa estar trabalhando para saciar isso. Mas agora, nesse momento, ela sente o desejo no coração dela de me homenagear, no sentido de cuidar de mim. E eu também não vou tirar isso dela. Ela precisa disso aqui. Ela precisa dessa conexão pessoal e íntima comigo nesse momento. Como que eu vou falar para essa pessoa? Saia daqui,
Não faça isso. Você errou. Jesus não tinha como fazer isso, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele olha a coletividade, ele olha o indivíduo ali, a individualidade daquela pessoa que está ali cuidando dele, vamos dizer assim, né? Homenageando, cuidando dele. E tem mais. Nesse momento, ele eternalizou ela, né? No sentido de todas as gerações vão ler a respeito dessa história. E quantos anos se passou? E ele fez questão de mostrar que essa história seria lembrada gerações e gerações e gerações para frente. Já se passaram mais de 2000 anos e essa história ainda é comentada, ainda é falada. Mas por que eu trouxe duas histórias de uma mulher na Bíblia que, enfim, que já faz tanto tempo, né? Existem algumas histórias na Bíblia que eu gosto de usar como parafrasear e usar como exemplo, porque eu acredito que são atemporais. A gente tem lições desse livro que não importa a época que a gente vive, sempre vão estar trazendo ensinamentos e trazendo evolução e aprendizado, né? O que eu acho bonito dessas duas histórias é Marta, nesses dois momentos, ela deu importância porque realmente importava. Não que as outras coisas não fossem importantes, mas é uma questão da gente avaliar coisas mais importantes no nosso dia e menos importantes. Coisas mais importantes na nossa vida e coisas menos importantes. Às vezes eu sinto que eu não consigo dar atenção para todas as pessoas que eu gostaria de dar. Eu tenho no meu íntimo isso. Tanto aqui nas redes sociais, às vezes eu demoro para responder, ou na minha vida pessoal mesmo. Meus familiares, minha família que está lá no sul. Eu moro numa cidade que eu não tenho família, não tenho amigos, eu acabei de chegar aqui, né? Tô assim, longe de todo mundo. Então, o único contato que eu tenho com as pessoas que eu amo é por telefone, mensagem, WhatsApp. E às vezes eu queria lembrar mais, né, de entrar em contato com mais pessoas. Só que o dia a dia, né, trabalho de escola de filha, o meu trabalho, é comida, é isso, aquilo. Hoje, a minha auxiliar aqui, que me ajuda aqui em casa, ela não veio. Terça-feira é um dia extremamente corrido para mim. E hoje, especialmente, ficou mais corrido ainda. Porque a casa tá assim, tá virada. Tive que cozinhar, fazer almoço, enfim. Mas o que eu pensei? Eu pensei assim, eu vou fazer dessa correria algo especial. Eu vou dar importância porque realmente importa. Eu não sou exemplo. Nem sempre eu consigo fazer. Eu só estou dividindo uma experiência pessoal minha com vocês. O que eu fiz? A minha filha mais velha está aqui comigo. Então foram nós três para a cozinha. Você pica a cebola para mim, você faz isso, não sei o quê, enquanto eu vou aqui mexendo, você... E nós sentamos na mesa e fizemos um almoço super gostoso e rapidinho. E nós três falando assim, poxa mãe, que legal, né? Ficou gostoso. E a gente trabalhou em equipe, e foi divertido, e, né? Então, no meio do caos, a gente conseguiu dar importância o que realmente importava naquele momento. Nessa hora, a gente conseguiu fazer isso. Nem sempre a gente consegue. E é aquela coisa do invisível, né? E aquela coisa que eu falei no começo lá. Dos 84.000,400, me roubaram 10. No que eu vou prestar atenção? No que eu tenho, no que me tiraram. Nos 84.400 segundos do meu dia, e alguém estragou meu dia por me fechar no trânsito, por... Tantas situações podem acontecer na nossa vida, no nosso dia. É a gente sair de casa, alguém devolver um troco errado, enfim, tantas coisas pequenas que podem tirar nossa paz no momento, ou, quiçá,
estragar o nosso dia. E eu sei que vocês sabem disso. Eu sei as pessoas que participam aqui. Eu sei que vocês sabem. Eu sei que eu sei. Né? Eu trabalho com isso, eu vivo isso. Mas às vezes a gente precisa lembrar, ser lembrado do que a gente precisa dar importância para coisas importantes, né? O que realmente importa? O que realmente importa no teu dia? O que realmente importa na tua vida? Eu vou, como sempre, né? Eu acabo me abrindo aqui com vocês porque eu me sinto à vontade. E nem sempre foi assim, gente. Eu tinha muita dificuldade de gravar vídeo, muita dificuldade de vir online, de me expor, eu sou uma pessoa introvertida, tá? E para quem quiser saber depois a diferença entre introvertido e extrovertido, eu posso explicar. Eu sou uma pessoa que zela, né, os meus momentos de solitude, sozinha, gosto de ler, gosto de ficar introspectiva, pensar em mim, me conhecer. Eu sou assim, né? Eu faço terapia há mais de 10 anos. Enfim, eu tenho esse movimento interno comigo, né? E eu gosto disso. E eu gosto da minha privacidade, eu gosto, né? Só que quando eu precisei morar fora do país, eu vi num país que eu não falava a língua. Minhas filhas, eu já comentei aqui algumas vezes, mas acho que o exemplo cabe aqui de novo e tem gente que não escutou, né? Eu cheguei num país que eu não falava a língua ainda, falava mais ou menos, e é difícil a gente se expressar. Por mais que você vai aprendendo e vai se familiarizando com aquela língua que você tá lá, para falar de intimidade, de sentimentos, é difícil, é diferente em outra língua, né? Então, por exemplo, a minha terapia eu sempre fiz em português, né, com profissionais aqui do Brasil. Isso antes da pandemia. Quando eu cheguei lá, eu senti a necessidade, eu sempre tive um compromisso social muito grande, muito grande. Eu tenho que fazer alguma coisa pelo mundo. Eu não sei explicar, sabe? Mas eu sempre tive isso. Eu não posso ficar parada. Eu posso ajudar pessoas. Eu posso fazer alguma coisa. Agora tá normal. Muitos psicólogos vieram aqui para o online, né? Muitos psicólogos estão fazendo vídeos, estão fazendo lives. Não só psicólogos, mas profissionais de todas as áreas. Acho que a gente é um salto para a humanidade, né? Esses problemas, essas coisas que acontecem, a crise gera oportunidade, gera desenvolvimento. Mas antes da pandemia, um psicólogo estar aqui na rede social era algo muito mais difícil, né? E o que eu pensei? Eu pensei assim, não, eu preciso enfrentar o meu medo de câmera. Eu preciso enfrentar a minha dificuldade com tecnologia. Até hoje eu tenho problema. Entrei atrasada aqui hoje, por quê? Porque resolveu dar problema, não conectou com a câmera invertida, fechei, liguei de novo. Eu não sou uma pessoa com habilidade para isso. Eu procuro aprender, me esforço, sim, eu nunca vou deixar de querer aprender e me desenvolver. Só que a questão eu tinha um senso de que existiam coisas mais importantes do que o meu medo de se expor, do que o meu medo de gravar vídeo. E é uma fragilidade minha que eu estou expondo aqui. Pode parecer bobeira para alguns, mas para mim foi algo importante. Foi um desafio pessoal meu. E claro, as coisas foram crescendo, as pessoas foram compartilhando vídeos, as coisas foram crescendo. No começo eu não tinha nada de seguidor. E foi tomando uma proporção maior do que eu imaginava. E o carinho que eu recebo, palavra de incentivo, isso acabou se transformando num combustível, né? Já se passaram anos, eu continuo aqui. Enfim, né? Isso acabou se tornando parte da minha vida e hoje eu já não tenho tanta dificuldade assim de falar na câmera.
Muito, muito, muito menos. É algo incomparável. E por quê? Porque eu pensei assim, se eu quero deixar uma marca, se eu quero contribuir de alguma forma com o mundo, se eu quero... eu preciso enfrentar isso. E eu tava lá no outro país, e o que eu vou fazer? Não tem nada que eu possa fazer aqui, porque eu não vou saber falar o que eu quero falar nessa língua, né? Então, enfim, vamos para redes sociais, porque o meu país está lá no outro continente e eu vou falar para quem vai me entender. Eu vou falar para quem eu consigo me expressar. Então foi assim que tudo começou, tá? Já tô falando aqui da minha história também, do porquê que eu estou aqui nas redes sociais. Mas eu tô contando isso porque às vezes a gente não tem clareza de quem a gente realmente é, porque não é algo fácil de conseguir, é possível, mas é trabalhoso. Então a gente precisa buscar essa clareza do que realmente é importante para mim, do que realmente importa na minha vida. Inclusive o doutor, eu conversando com o doutor Guilherme essa semana, meu médico que entrou aí, né? E eu perguntei para ele, assim, né? Comentei com ele, assim, que eu me perguntava: será que eu não estou trabalhando muito? Né? Será que eu estou dando importância para coisas que realmente importam? Será que eu estou sabendo priorizar na minha vida? E eu acho que eu amo perguntas, porque o objetivo de perguntas nem sempre é trazer respostas para a gente. Mas as perguntas geram movimento. Às vezes tem perguntas que a gente nunca vai achar resposta, né? Mas gerou um movimento. A busca pela resposta gera movimento, gera aprendizado, gera evolução. Então hoje eu pergunto para vocês, e é o principal para a gente começar a gerir as nossas emoções, a gerir o nosso eu, a viver a autoestima, a fortalecer o nosso eu, para a gente realmente conseguir viver uma autoestima todo dia. É nessa busca pela clareza, é nessa busca pela consciência de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, o que é importante para mim, quais são os meus valores que me movimentam. Existe uma frase de Jung, um grande pensador da área da psicologia, que ele fala assim: até se tornar consciente, até algo se tornar consciente em nós, eu vou ser dominado pelo inconsciente, por algo que eu não conheço. E vou chamar isso de destino. Olha a frase, gente. A gente vai vivendo, se a gente vive numa vida, no modo deixa a vida me levar, do Zeca Pagodinho, sem se questionar, sem se perguntar, sem buscar, eu estou vivendo o que é importante para mim, eu estou vivendo a melhor parte, estou dando importância para a melhor parte no meu dia. Eu vivo num modo que eu não desperto consciência sobre quem eu sou, sobre quem eu quero. E a gente vai vivendo naquele automático, nesse modo deixa a vida me levar, e a gente fala, poxa, foi o destino. Deus quis assim, o destino, a vida me pregou peças, a vida é assim mesmo. Tem N frases para a gente justificar a nossa postura. E eu tô falando isso para você, e eu tô falando isso para mim também. Porque são coisas que constantemente a gente precisa estar relembrando, revivendo. E aquela postura passiva e ativa do começo da live que eu falei. Na arena da vida, nós podemos ter uma postura defensiva ou ofensiva, no sentido de uma postura ativa. Eu vou escolher que situação vai dominar o meu dia.
Eu vou escolher que emoções eu quero ter em mim nesse dia. Gente, ansiedade é algo que todo mundo tem. É inerente à existência humana. Todo mundo aqui é ansioso. As pessoas que estão aqui ao vivo comigo agora e as pessoas que vão assistir essa gravação aqui depois. Todo mundo é ansioso. Claro, alguns têm mais ansiedade, outros têm menos. Muda os níveis, mas todo mundo tem. Medo, todo mundo tem. Raiva, todo mundo tem. Impulsividade, todo mundo tem. Todo mundo tem, faz parte. É impossível alguém falar, eu não tenho inveja. Eu não tenho raiva, eu não tenho. Não tem. Todo mundo tem. Faz parte do ser, faz parte da existência humana ter todo esse tipo de emoções, de confusões, de mistura de situações. Só que a gente precisa aprender a escolher a melhor parte. E como é que vem essa melhor parte? Como é que vem? Quem se arrisca a dizer aí? Como é que vem essa melhor parte? Eu já leio os comentários aqui, tá, gente? É verdade. Ó, eu sou muito ansiosa. Todos nós, né? Todos nós somos. Existem duas formas da gente buscar essa consciência, essa necessidade de evolução, essa habilidade de escolher o que realmente é importante. Uma tá lá em cima. Uma tá lá em cima. É a gente dobrando o joelho todos os dias e pedindo sabedoria. Porque sabedoria não é humano. Sabedoria é algo, é uma dádiva. A gente pede e recebe. A Bíblia fala: pedir sabedoria e eu vou dar em abundância. Quanto mais sabedoria a gente pedir, mais sabedoria a gente recebe. E a inteligência emocional, que é algo humano, é algo desse movimento da gente olhar para dentro. É a gente olhar para as nossas ações, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos. O que tem me dominado? O que eu tenho escolhido passar horas pensando? O que eu tenho escolhido deixar me dominar? Eu deixo Deus me dominar? Eu deixo as minhas emoções me dominarem? A gente fala tanto em autoestima aqui, porque quando eu realmente decidi entender o que era autoestima, ao ponto de viver isso, porque eu não aguentava mais, eu literalmente não aguentava mais saber de tudo na teoria e não conseguir viver isso. Então, eu realmente persegui a autoestima. Eu persegui viver, descobrir o que era isso. E quando eu comecei a encontrar as respostas diante de tantas perguntas, né? A gente falou, né, de perguntas. Quando eu comecei a buscar intensamente e encontrar respostas sobre autoestima na minha vida, eu entendi que eu tinha dado prioridade para a autoestima na minha vida. Quando eu comecei a desenvolver um relacionamento melhor com Deus, um relacionamento de intimidade, de amizade com Deus, eu entendi que eu, Fran, a pessoa Fran, não a psicóloga, a pessoa Fran, eu entendi que eu estava dando prioridade para Deus no meu dia. E como que se dá prioridade para Deus no dia? Eu estava conversando com meu marido sobre isso ontem. A gente escutou, enfim, uma pessoa muito importante falando e tal, e a gente achou muito legal, e eu vou aproveitar e vou dividir esse pensamento com vocês aqui. Uma das melhores formas, um exemplo das melhores formas da gente desenvolver intimidade com Deus
é conversar com ele durante o dia, sem pedir e sem agradecer. Senhor, hoje meu dia tá doido. Tanta coisa aconteceu. Eu fui lá, fiz isso, busquei o documento. Agora vou ter que marcar um exame. Tô indo no mercado agora, vem comigo. Eu tô corrida hoje, eu tô com um sentimento de que eu não tô conseguindo dar conta. Contar o seu dia. Experimentem, gente. Fazer uma constante oração aqui no pensamento, sem pedir, sem agradecer. Não tô falando que a gente não deva pedir, não deva agradecer. Claro que sim, tá? Mas para a gente desenvolver essa intimidade com Deus, é bem interessante fazer essa experiência. E quando a gente está buscando isso, nós estamos dando prioridade. Para mim, eu falo disso porque isso para mim é importante, né? Não é segredo para ninguém aqui. Tem algumas coisas que me tiraram de uma cama. Tem algumas coisas que me fizeram superar, né, coisas muito difíceis na minha vida. E foram coisas invisíveis. Foram coisas que não são palpáveis. E foram coisas que dificilmente vão estar detalhadas em livros. O que me tirou de uma cama foi eu acreditar que Deus falava comigo e que Deus falava assim: Fran, dê prioridade para o que importa e eu vou fazer você sair dessa cama para você servir. Você servir pessoas. Acredite que você tem um valor, que você é importante, porque eu preciso que você trabalhe para mim. Eu preciso que você use de conhecimentos da psicologia para acolher pessoas. Eu preciso que você compartilhe o que você vive, o que você aprende, o que você ensina, para ajudar pessoas. É isso, gente. As coisas mais importantes da vida são invisíveis. E você e eu estamos dando prioridade para isso como deveria? É uma pergunta. É uma pergunta. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô com um problema intestinal e vou ter que fazer exames, inclusive exames de biópsia. Quem me acompanha aí sabe. E eu não consigo estar aqui e não estar completa aqui. Por isso que eu conto minha vida para vocês. E eu tô preocupada com esse exame. Tô bem preocupada. E ontem isso me abalou. Ontem isso me abalou. Fiquei chateada, chorei na frente do médico. E esse é um pensamento que ele tem ocupado espaço aqui na minha massa cinzenta. Só que eu tenho procurado falar para mim mesma e para Deus. O que eu quero que domine os meus pensamentos? Como é que eu vou viver lá no futuro? Sendo que é algo que eu não sei. Eu não fiz o exame que eu preciso fazer ainda. Pode ser algo grave? Pode. Pode ser algo que não seja grave. Eu gosto de compartilhar. Vai dar tudo certo, sim. Eu gosto de compartilhar essas experiências porque eu falo muito de prática aqui. Porque não adianta eu falar de uma autoestima que não exista. Não adianta eu falar de uma autoestima espiritual que não seja palpável na nossa vida. Não adianta eu falar de uma autoestima prática
no sentido física, de eu me olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo? Se eu não pratico isso, se eu não vivo isso. Então, eu acabo abrindo a minha vida aqui, porque, se eu precisar compartilhar experiências minhas para mostrar como é possível colocar em prática princípios da psicologia, princípios divinos, eu vou pôr. E não me incomodo com isso. Tem uma música que depois eu vou compartilhar, posso compartilhar com vocês. E... Ai, Bernardo, obrigada. Obrigada. Amém, amém, que seja sempre assim, né? Tem uma música que fala, agora eu não vou conseguir lembrar da letra da música, mas fala assim: tudo que acontece comigo vai ser usado para fazer bem para alguém. Coisas boas e coisas ruins. E a nossa vida, né, é coisas boas e coisas ruins. A gente, aqui nas redes sociais, existe uma tendência humana de querer mostrar só coisas boas. Né? E a vida não, isso não é vida, né? Isso não é vida, a vida não é assim, essa não é a realidade e, por favor, não se confundam, né? A gente não deve compartilhar o nosso bastidor com o palco dos outros. Então, eu, sendo cristã, sendo psicóloga, eu tenho minhas fraquezas, eu tenho as minhas dificuldades e não tenho por que querer esconder isso aqui. Deus é contigo, amém, amém. Mas... Nossa, deixa eu só ler esse comentário aqui, ó. Se a colonoscopia é de boa, Deus vai abençoar no dia da biópsia também. É indolor, já é colonoscopia, exatamente esse exame mesmo. E dá um apertinho no coração, dá um medo. Eu olho para as minhas filhas e elas sempre sorridentes, criança, elas têm uma facilidade em ver a vida tão prática, tão fácil, tudo vai dar certo, tudo é legal, tudo tem graça, né? Eu olho para elas e tento, do fundo do meu coração, aprender tanto com elas. E eu aprendo tanto com as minhas filhas, né? De ver diariamente beleza em tudo. E é por isso que ontem eu coloquei em prática a minha autoestima, eu busquei o meu valor no momento que eu estava bem fragilizada e pensei assim, eu tenho o meu valor e eu vou dar importância para o que realmente importa, que é cuidar das minhas filhas, é brincar com as minhas filhas, cuidar do meu marido, dar atenção para ele depois de um dia extremamente agitado e tenso que ele passa no trabalho, acolher ele. Ontem era 10 e pouco da noite, a gente estava aqui jogando jogo Verdade e Desafio. E a minha filha, para quem conhece a Lana, ela tem uma habilidade de criar coisas. A Lana inventa coisas o dia inteiro. E a gente estava conversando, eu, Amanda, que é minha mais velha, e meu marido na cama ali, jogando fora, papo fora, e conversando e tal. De repente a Lana veio com um jogo. Olha o que eu criei. E a gente começou a dar risada. Porque a gente falou assim, a Lana sendo a Lana inventando um jogo, inventando uma brincadeira. Claro, esse é um jogo que todo mundo conhece, né? Enfim. Mas ela foi lá e fez um reloginho com um ponteiro, que você fazia assim com o dedo e girava, né, o ponteiro. Então a gente riu e a gente acabou entrando na brincadeira dela. Eu acabei esquecendo do exame chato que eu tenho que fazer. E porque naquele momento Deus me deu a graça de conseguir dar importância para coisas invisíveis que realmente importam, né? E se eu precisar compartilhar mais histórias aqui para mostrar a vocês que é possível colocar em prática tudo isso e viver tudo isso, eu vou pôr, né? Deixa eu só ler aqui alguns comentários aqui. A palavra de Deus diz: não ande ansioso pela manhã,
porque o amanhã pertence a Deus e Ele é contigo. Amém. E então acalma seu coração e descansa no Senhor. Exatamente, Jéssica, é isso. E é uma busca diária, né? É uma busca constante. É uma conversa com Deus constante. Que gostoso. Ó, viu? Eu não tenho como... Eu recebo tanto carinho aqui que eu não tenho como pensar em desistir, né? Que legal, nossa. Muito bacana, muito bacana. Então, gente, falando de... Respondendo uma pergunta que veio lá em cima, eu não lembro o nome de quem perguntou. Eu não lembro de quem perguntou, mas perguntaram assim, como controlar as emoções, né? Porque a gente aprender a ter domínio próprio, controlar as emoções, é fundamental para a gente conseguir escolher a melhor parte do nosso dia. Escolher o que vai ficar nos nossos pensamentos. Escolher o que realmente é importante, né? Então, é um conjunto de coisas. E a gente dominar essas emoções, esses pensamentos, é fundamental para a gente conseguir fazer boas escolhas na nossa vida, né? E pensar aí nas prioridades como algo realmente construtivo para a nossa vida. E a dica que eu deixo aqui para você começar a dominar, a controlar, a conhecer as suas emoções é olhar para dentro de si. Olhar para elas, olhar para suas emoções. Olhe para elas. Pode ser emoção ruim, pode ser emoção boa, raiva. Ai, fiquei com ódio daquela menina. Daquela guria. Lá no sul a gente fala guria. Fiquei com ódio daquela guria, daquele piá. Piá é garoto. Ai, ai. E fiquei com ódio, fiquei com raiva. Olha para isso. Olha para isso, acolhe. Porque se a gente, não quer isso dentro de mim, não quer... Se a gente repele logo de primeira, a gente não conhece. A gente vai aprender a lidar com isso, a gente vai diminuir esses sentimentos ruins. Mas primeiro eu preciso olhar para isso, acolher essa emoção e entender o que me gerou raiva daquela guria, daquela menina. Por que eu explodi naquela situação? Se eu não olho com curiosidade para isso, se eu não acolho essa situação, se eu não acolho essas emoções, por mais negativas que sejam, eu nunca vou conhecer. Se eu não vou conhecer, eu nunca vou dominar. E como que eu torno tudo isso prático? Realmente possível de ser vivido? Dando prioridade. É colocar lembrete no celular, gente. Literalmente. Eu tenho lembretes no celular para as coisas que eu acho importante. Se precisar fazer isso, eu sou muito do papel, ó, eu vivo com bilhetinhos. Não posso esquecer de falar isso, não posso esquecer de falar aquilo. Ah, Vivi, ó, vocês fazem eu chorar. Deixa eu ler aqui esse... Gostando muito de segui-la, doutora. Abençoada. Deus te apresentou você numa hora tão difícil da vida que a gente para e pensa. Acorda, guria. Ah, é do sul também. De Esteio, que legal. Eu conheço Esteio. Que legal. É esse tipo de comentário que faz eu seguir, né? Esse tipo de live é um trabalho que eu faço de graça. É um trabalho que, por aquela missão de lá atrás, quando eu estava lá fora do Brasil, que eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar importância, porque realmente é importante. Porque às vezes a minha dor pode ser a dor do outro, né? Às vezes o medo de um exame difícil pode ser eu também. Eu sou chorona, e aí? Eu sou chorona. Às vezes a minha dor é semelhante, parecida com a dor do outro, lá
em Esteio, lá no sul, lá no norte, no nordeste. Então eu pensei assim, eu vou dar importância para o que realmente importa. E hoje eu chamo vocês para darem importância para o que realmente importa na vida de vocês. Abracem a emoção de vocês. Olhem para tudo isso e escolham o que vocês querem que permaneçam aí dentro. Sejam como Maria, não tanto como Marta. A gente tem uma tendência de querer deixar tudo certo, tudo organizado. Vamos tentar trazer a Maria para dentro da gente. De ter essa presença de espírito para escolher o que realmente importa, escolher a melhor parte. Tá bom? Eu agradeço o carinho de vocês. Peço que vocês compartilhem, se faz sentido para vocês, que vocês dividam essa mensagem com as pessoas. Eu tenho aprendido uma coisa aqui. Eu estava morando lá no México, gente, para a gente finalizar. Eu estava lá no México e uma vez, em outro continente, né? Eu recebi uma mensagem de uma mulher que estava no Acre. Eu nunca fui no Acre. Eu não conheço o Acre, né? O estado Acre aqui no Brasil. E eu, em outro continente, eu pensei, nossa, se eu estivesse na minha cidade, lá no sul, eu já estaria muito longe dela, no Acre. Mas eu tô em outro continente. E essa mensagem chegou lá e mudou o dia dela. Enfim, ela estava passando por uma situação de abuso, ela tinha um relacionamento muito abusivo, o marido dela batia nela, enfim, era uma situação, assim, de muito sofrimento. E eu fiquei pensando assim, gente, a minha mensagem, o meu vídeo chegou lá no Acre. E eu comecei a entender o poder da internet, no sentido de entregar a mensagem, entregar alívio. E eu peço a ajuda de vocês para isso, tá bom? Se vocês conhecerem gente, se vocês tiverem intimidade, souberem alguém que estejam passando por uma situação de dor, de sofrimento, vamos ajudar essas pessoas também a aprenderem a escolher a melhor parte, serem Marias e priorizar o que realmente importa, que são as coisas invisíveis, né? Obrigada, Tati. Vocês também não têm noção do quanto vocês me ajudam. Não pense que para mim é fácil, não pense que para mim eu não tenho às vezes vontade de parar, de desistir, mas é esse tipo de comentário que faz eu estar aqui também. Tá bom? Obrigada, beijo no coração, orem por mim, tá bom? Orem por mim e a gente mantém essa conexão aí saudável e de amor, tá bom? Um beijo no coração de cada uma. Terça-feira que vem a gente se encontra aqui para mais assuntos invisíveis e importantes, tá bom? Terça-feira, às 7 da noite. Beijo no coração de cada um, de quem está assistindo agora e de quem vai ver a gravação depois. Vai dar tudo certo, Ana. Amo você, amiga. Beijo, beijo. Até a semana que vem. Boa noite, pessoal do YouTube. Até a semana que vem, às 7 da noite, novamente. Abraço apertado aí do outro lado.